Eduardo Henrique Monteiro nunca precisou parar em uma barraca de frutas na vida. Aos 58 anos, dono de uma das maiores construtoras do interior paulista, sempre teve motorista, cozinheira, pessoas que faziam essas coisas por ele. Mas naquela tarde de terça-feira, algo fez dispensar o chofer e dirigir seu Mercedes pelas ruas de Campinas. O trânsito estava impossível na Avenida Norte-Sul. Eduardo tamborilava os dedos no volante, irritado, quando seus olhos encontraram uma pequena barraca de frutas na calçada. Uma mulher morena, de aproximadamente 45 anos, arrumava cuidadosamente as mangas em uma cesta de vinho. Havia algo na delicadeza dos seus movimentos que o fez estacionar. Dona Rosa ergueu os olhos quando a sombra do homem elegante cobriu sua barraca. Ele não parecia o tipo de cliente que costumava atender, terno caro, relógio que brilhava ao sol, sapatos italianos que provavelmente custavam mais que sua renda de 3 meses. Mas havia uma tristeza no olhar dele que ela reconhecia bem demais. "Boa tarde", disse Eduardo, a voz soando estranhamente formal. "Gostaria de levar algumas frutas." Rosa sorriu, mas não foi um sorriso comum. Foi o tipo de sorriso que uma mulher dá quando reconhece a dor em outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja vestida de sucesso e poder. "O senhor tem preferência?" "Essas mangas estão docinhas, acabaram de chegar de Petrolina." Eduardo olhou para as frutas como se fosse a primeira vez que as via. Na verdade, há anos não comia uma fruta fresca que não tivesse sido descascada e servida em cristal por sua empregada. "Levo 1 quilo", disse, mas seus olhos não saíam do rosto de Rosa. Ela pesou as mangas com cuidado, mas Eduardo percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Havia algo nela que o intrigava, uma elegância natural que contrastava com a simplicidade da barraca, uma educação na fala que não combinava com o trabalho braçal. "São 15 reais", disse Rosa, evitando olhar diretamente nos olhos dele. Eduardo entregou uma nota de 50 e fez um gesto dispensando o troco. Rosa recuou, os olhos se enchendo de algo que não era gratidão, mas sim, medo. "Não posso aceitar", disse ela, a voz quase um sussurro. "Por favor, leve o troco." Naquele momento, Eduardo soube que havia algo profundamente errado. Não era orgulho o que via nos olhos de Rosa. Era terror. E ele, sem entender por quê, sentiu uma necessidade urgente de descobrir o que essa mulher estava escondendo. Se essa história está te tocando, deixa um like. Eduardo não conseguiu tirar Rosa da cabeça durante toda a semana. Voltou à barraca na terça-feira seguinte, dessa vez com a desculpa de comprar abacaxis. E na outra semana, melancias. Cada visita revelava pequenos detalhes que alimentavam sua curiosidade crescente. Rosa falava português impecável, mas às vezes deixava escapar expressões refinadas que não combinavam com uma fruteira. Suas mãos, embora calejadas pelo trabalho, tinham unhas bem cuidadas e dedos longos, elegantes. E havia livros. Eduardo viu quando uma brisa derrubou alguns papéis de dentro de sua bolsa, e entre eles havia um exemplar gasto de Machado de Assis. A vida de Eduardo, por sua vez, era um vazio dourado. Viúvo há 5 anos, sem filhos, construíram um império imobiliário que não tinha quem deixar. Suas manhãs eram reuniões intermináveis, suas tardes, campos de golfe solitários, suas noites, jantares de negócios onde todos riam de suas piadas não por serem engraçadas, mas por ele ser rico. Até que Rosa apareceu. Ela chegava à barraca sempre às 6 da manhã e partia exatamente às 5 da tarde. Nunca faltava, nunca se atrasava. Eduardo começou a ajustar seus horários para passar por acaso na região. Descobriu que ela morava sozinha em uma casa simples, mas sempre muito limpa, no bairro Swift.
Não que estivesse investigando, apenas observando, como um homem sedento observa um poço. Na quinta visita, Eduardo finalmente perguntou: "A senhora sempre trabalhou com frutas?" Rosa interrompeu o que estava fazendo. Por um momento, algo passou por seu rosto, uma sombra, uma lembrança dolorosa. "Nem sempre", respondeu, e Eduardo notou que sua voz ficou mais grave, mais cuidadosa. "E antes?" Silêncio. Rosa continuou arrumando as laranjas, mas Eduardo viu suas mãos tremerem novamente. Antes, era diferente. Eduardo sentiu que estava chegando perto de algo. Algo que Rosa guardava como um segredo terrível, algo que a fazia acordar às 5 da manhã para vender frutas quando claramente já havia tido uma vida completamente diferente. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há anos. Sentou em seu escritório em casa, com um copo de uísque, e admitiu para si mesmo que estava se apaixonando. Não pela mulher misteriosa, não pela fruteira trabalhadora, mas por Rosa, inteira, complexa, assombrada por algum passado que ele precisava entender. Mas havia algo mais que o incomodava. Nas últimas semanas, notaram um homem observando a barraca de longe. Sempre o mesmo homem, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo olhar predatório. E Rosa, quando via, ficava visivelmente tensa. Eduardo decidiu que precisava saber a verdade. Mesmo que essa verdade destruísse o único sentimento genuíno que havia experimentado em anos. A descoberta veio por acaso, como as melhores e piores revelações da vida. Eduardo estava em seu escritório revisando contratos quando seu advogado, Dr. Maurício, mencionou um caso antigo que estava revisitando. "Lembra daquela história de uns 10 anos atrás? A esposa do juiz que desapareceu do nada? Rosa Helena Andrade. Foi um escândalo na época, mas nunca encontraram o corpo." O nome atingiu Eduardo como um soco no estômago. Rosa Helena. Sua Rosa tinha apenas Rosa como nome na barraca, mas... Eduardo sentiu o sangue gelar. "Como assim desapareceu?" perguntou, tentando manter a voz casual. "Ah, foi uma coisa estranha. Dr. Augusto Andrade, juiz da vara criminal, casado há 20 anos com essa Rosa Helena. Uma mulher linda, diziam, muito culta, professora de literatura aposentada. Um dia simplesmente sumiu. Deixou tudo para trás, casa, carro, roupas. Augusto moveu céus e terras, contratou detetives particulares, mas nada. Eduardo sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que Dr. Maurício poderia ouvir. E o que aconteceu com o juiz? Augusto? Ficou obcecado. Nunca aceitou que ela tinha ido embora por vontade própria. Até hoje procura por ela. Aliás, ouvi dizer que contratou um novo detetive mês passado. Homem não consegue seguir em frente. Naquela tarde, Eduardo cancelou todas as reuniões e dirigiu até a barraca de frutas com o coração aos pedaços. Quando viu Rosa arrumando as bananas com a mesma delicadeza de sempre, teve certeza. Não era apenas semelhança física, era o jeito de segurar os livros, a educação na fala, a elegância natural que nunca desaparece, mesmo sob anos de disfarce. "Rosa", disse ele, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela ergueu os olhos, e pela primeira vez, Eduardo viu que ela sabia que ele sabia. "Eduardo", respondeu ela, e havia uma resignação infinita naquela palavra. "Rosa Helena Andrade", disse ele baixinho. O mundo parou. Uma manga rolou da banca e se espatifou no chão. Rosa fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, não era mais a fruteira tímida. Era uma mulher que havia carregado um peso terrível por anos demais. Como descobriu?
Não importa. Importa porque você fugiu. Por que uma professora de literatura, esposa de um juiz, abandona tudo para vender frutas em uma barraca? Rosa olhou ao redor, verificou se ninguém estava ouvindo, e pela primeira vez em semanas, Eduardo viu medo real em seus olhos. Por que, sussurrou ela, se eu não tivesse fugido, estaria morta. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Rosa contou a Eduardo em fragmentos sussurrados, entre clientes, durante as 2 semanas seguintes. A verdade era mais sombria do que ele poderia imaginar. Augusto Andrade não era apenas um juiz respeitado, era um homem violento que usava sua posição para encobrir os próprios crimes. Durante anos, Rosa sofreu agressões físicas e psicológicas que foram cuidadosamente escondidas da sociedade campinense. Mas o pior não eram as pancadas ou as humilhações. Ele começou a me usar, disse Rosa, a voz quase inaudível, para influenciar processos. Eu conhecia as esposas de outros juízes, promotores, advogados. Augusto me forçava a conseguir informações, a seduzir homens poderosos para chantagear depois. Eduardo sentiu náusea. A mulher por quem estava se apaixonando havia sido transformada em instrumento de chantagem pelo próprio marido. Quando recusei, ele disse que me mataria. E eu sabia que não estava blefando porque... Rosa parou, engoliu em seco. Porque ouviu o que ele fez com a secretária anterior dele quando ela tentou denunciá-lo. A secretária havia cometido suicídio. Rosa sabia que era mentira. Durante anos, Rosa planejou sua fuga. Juntou o dinheiro escondido, criou uma identidade falsa, estudou rotas de fuga. Na noite em que finalmente partiu, deixou uma carta dizendo que não suportava mais a vida de casada e que nunca mais queria ser encontrada, uma meia-verdade que protegeria Augusto de suspeitas de homicídio e protegeria ela de ser procurada como vítima de sequestro. E funcionou, disse Rosa. Por 10 anos, funcionou. Até você aparecer. Eduardo não entendia. Como assim? O homem que você vê observando a barraca há algumas semanas é o novo detetive que Augusto contratou. Depois de tantos anos, ele voltou a me procurar ativamente. Eduardo sentiu o sangue gelar. E por que você acha que isso tem a ver comigo? Rosa sorriu, mas foi um sorriso triste. Por que você, Eduardo Henrique Monteiro, dono da Monteiro Construções? Seu nome aparece nos jornais, nas colunas sociais. E há 2 semanas, alguém postou uma foto sua saindo desta barraca em um blog de fofocas empresariais. Eduardo lembrou. Um paparazzi havia tirado a foto quando ele saía da barraca. A legenda dizia algo como milionário Eduardo Monteiro em programa social, comprando de fruteiros locais. O detetive conectou os pontos, continuou Rosa. Um homem rico começou a frequentar esta barraca específica. Para alguém que procura por uma mulher refinada se escondendo em trabalhos simples. Eduardo entendeu a gravidade da situação. Sua paixão havia colocado Rosa em perigo mortal. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para seus próprios seguranças privados e contratou proteção discreta para Rosa. Mas sabia que isso era apenas um paliativo. Augusto Andrade tinha poder, conexões, recursos infinitos. E Eduardo estava se apaixonando cada dia mais por uma mulher que talvez precisasse desaparecer novamente para continuar viva. A situação explodiu numa tarde de quinta-feira. Eduardo chegou à barraca no horário usual e encontrou Rosa visivelmente abalada, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as frutas. Ele esteve aqui, disse ela, sem nem cumprimentar. Augusto. Veio pessoalmente. Eduardo sentiu o mundo girar.
O quê? Quando? Há 1 hora. Disse que sabia que eu estava aqui, que sempre soube, mas que estava se divertindo me vendo brincar de pobrezinha. E que agora? Rosa começou a chorar. Agora ele quer que eu volte. Ou ele vai destruir você também. Eduardo segurou as mãos dela. Como assim, destruir? Ele trouxe fotos, Eduardo. Fotos nossas juntos. Disse que vai espalhar que você está tendo um caso com a esposa desaparecida de um juiz. Que isso vai arruinar seus negócios, sua reputação. E que se eu não voltar até amanhã. Rosa não conseguiu terminar a frase. Eduardo puxou-a para perto, não se importando com quem pudesse ver. Escute bem, Rosa. Eu não tenho medo dele. Tenho dinheiro, tenho advogados, tenho influência também. Você não entende, gritou Rosa, se afastando. Ele não vai apenas te processar ou espalhar boatos. Augusto mata, Eduardo. Ele matou a secretária, matou um advogado que tentou denunciá-lo, e fez parecer acidentes, suicídios. Eu sei porque eu vi os arquivos. Foi então que Eduardo entendeu a dimensão do que estava enfrentando. Não era apenas um marido violento, era um sociopata com poder judicial que havia construído sua carreira sobre chantagens e assassinatos. Então fugimos, disse Eduardo. Os dois. Agora. Rosa balançou a cabeça. Para onde, Eduardo? Você tem uma empresa, funcionários, responsabilidades. E eu já fugi uma vez. Não posso passar a vida inteira correndo. Então enfrentamos. Como? Eduardo olhou nos olhos de Rosa e viu o mesmo medo que ela carregava há 10 anos. Mas também viu algo novo, uma centelha de esperança. Pela primeira vez em uma década, ela não estava completamente sozinha. Confiando um no outro, disse ele. E preparando uma armadilha para um homem que se acha intocável. Naquela noite, Eduardo ligou para o melhor advogado criminalista do país, não para se defender, mas para atacar. E Rosa, pela primeira vez em 10 anos, decidiu que estava cansada de ter medo. Augusto Andrade havia cometido um erro fatal, subestimar o poder de duas pessoas que não tinham mais nada a perder. Compartilhe nossa história com alguém. O plano era arriscado, mas era a única chance que tinham. Eduardo usou seus contatos para contratar não apenas advogados, mas jornalistas investigativos e um detetive particular especializado em crimes de colarinho branco. A estratégia era simples: reunir evidências suficientes para expor Augusto antes que ele pudesse fazer mal a Rosa ou a Eduardo. Rosa, por sua vez, fez algo que não fazia há 10 anos, lembrou. Forçou-se a recordar cada detalhe dos crimes que presenciara, cada conversa que ouvirá, cada documento que Augusto a obrigara a fotografar ou copiar. Sua memória era um arquivo vivo de uma década de corrupção e violência. Mas Augusto não estava parado. No terceiro dia após sua visita à barraca, Eduardo começou a receber ligações estranhas. Clientes cancelando contratos sem motivo específico. Fornecedores alegando mudanças na política da empresa. O juiz estava usando sua influência para sufocar os negócios de Eduardo. Está funcionando, disse Rosa, mas havia desespero em sua voz. Ele está te destruindo aos poucos. Eduardo perdeu 3 contratos importantes em uma semana. Seus advogados descobriram processos fraudulentos sendo movidos contra sua empresa. Augusto estava usando a máquina do judiciário para aniquilar Eduardo financeiramente. Mas então aconteceu algo inesperado. Maria Santos, antiga secretária do tribunal, procurou Eduardo através de seu advogado.
Ela havia trabalhado com Augusto 15 anos atrás e sabia sobre Rosa. Mais importante, ela havia guardado cópias de documentos comprometedores. Eu sempre soube que um dia alguém ia enfrentar ele de verdade, disse Maria, entregando uma pasta volumosa. Guardei tudo isso esperando esse momento. A pasta continha evidências de suborno, manipulação de processos e correspondências que mostravam Augusto ordenando soluções permanentes para problemas, um eufemismo para assassinato. Eduardo sentiu esperança pela primeira vez em dias. Mas Rosa estava cada vez mais apavorada. Ele vai descobrir que estamos investigando, disse ela. E quando descobrir? Como se fosse uma profecia, o telefone de Eduardo tocou. Era um número desconhecido. Senhor Monteiro, disse uma voz fria e controlada. Creio que é hora de conversarmos pessoalmente. Amanhã, meio-dia, no meu escritório. Venha sozinho. Augusto Andrade havia decidido que o jogo havia durado tempo suficiente. Eduardo chegou ao escritório do juiz determinado a gravar tudo. Trazia um dispositivo minúsculo costurado no paletó e outro advogado esperando no carro, pronto para chamar a polícia se algo desse errado. Augusto Andrade era exatamente como Eduardo imaginara, alto, imponente, com olhos frios que pareciam calcular o valor de cada alma. Seu escritório era uma exibição de poder, diplomas nas paredes, livros de direito encadernados em couro, fotografias com políticos influentes. Senhor Monteiro, disse Augusto, gesticulando para uma cadeira. Finalmente nos conhecemos. Eduardo sentou-se, mantendo a postura ereta. Doutor Andrade. Vamos direto ao ponto. Você está apaixonado pela minha esposa. Sua ex-esposa. Que o abandonou há 10 anos. Augusto sorriu, mas foi um sorriso gelado. Rosa nunca me abandonou, senhor Monteiro. Ela fugiu. Como uma criminosa. E eu, como marido dedicado, nunca parei de procurá-la. Para trazê-la de volta à força. Para protegê-la. Augusto se levantou, caminhando até a janela. Você sabe, Eduardo, posso chamá-lo de Eduardo? Minha Rosa sempre foi frágil. Propensa a fantasias. Inventava histórias terríveis sobre nossa vida matrimonial. Eduardo sentiu raiva subir pela garganta. Fantasias como as marcas de agressão? Como os estupros? Augusto se virou, o olhar perigoso. Cuidado com suas palavras. Ou o quê? Vai me matar como matou sua secretária? Como matou o advogado Ribeiro? Por um momento, algo mudou no rosto de Augusto. A máscara de civilidade caiu, revelando o monstro por baixo. Você não tem ideia do que está falando. Tenho todos os documentos, Augusto. 15 anos de crimes. Subornos, chantagens, assassinatos disfarçados de suicídios e acidentes. Augusto voltou à sua cadeira, mas agora havia uma tensão diferente no ar. E mesmo que tivesse, o que duvido, você acha que alguém acreditaria? Você, um empresário desesperado tentando se livrar de processos legítimos contra sua empresa? Não, disse Eduardo, sorrindo pela primeira vez. Mas acreditariam nela. A porta do escritório se abriu. Rosa entrou, acompanhada de 2 delegados da Polícia Federal, um promotor federal e 3 jornalistas investigativos. Augusto empalideceu. Rosa. Olá, Augusto, disse Rosa, a voz firme pela primeira vez em 10 anos. Vim buscar minha vida de volta. O que se seguiu foi uma operação coordenada. Enquanto Eduardo mantinha Augusto distraído, Rosa havia se entregado às autoridades federais,
contando tudo e entregando as evidências que Maria Santos havia guardado. A Polícia Federal já estava investigando Augusto há meses. Rosa forneceu as peças que faltavam no quebra-cabeças. Augusto Andrade, disse o delegado, você está preso por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, e homicídio qualificado. Quando as algemas clicaram nos pulsos do juiz, Rosa começou a chorar. Não de medo, mas de alívio. 10 anos de terror haviam terminado. Eduardo se aproximou dela, segurando sua mão. Acabou, sussurrou. Acabou, repetiu Rosa, e pela primeira vez em uma década, ela acreditou verdadeiramente nessas palavras. Augusto foi levado gritando que tudo era uma conspiração, que Rosa era louca, que Eduardo havia inventado tudo por vingança. Mas suas palavras se perderam no vento. O reino de terror de uma década havia caído em uma única tarde. Eduardo e Rosa saíram do tribunal de mãos dadas, sob o flash das câmeras e o peso da liberdade verdadeira. 6 meses depois, o julgamento de Augusto Andrade se tornou o caso criminal mais acompanhado do interior paulista. Dezenas de vítimas apareceram para testemunhar. Famílias inteiras que haviam sido destruídas por sua corrupção encontraram finalmente justiça. Eduardo fechou temporariamente seus negócios para se dedicar à recuperação, não só a sua, mas principalmente a de Rosa. Ela precisava de tempo para reaprender a viver sem medo, para se reconectar com a mulher que havia sido antes do casamento com Augusto. Eles viajaram. Primeiro para lugares próximos, Santos, Campos do Jordão, onde Rosa podia se sentir segura. Depois para mais longe. Eduardo mostrou a ela um mundo que sua riqueza podia proporcionar, mas Rosa mostrou a ele a beleza das coisas simples que ele havia esquecido. Você salvou minha vida, disse Rosa uma noite, enquanto caminhavam pela praia de Ubatuba. Você salvou a minha, respondeu Eduardo. Eu estava morrendo por dentro há anos. Só não sabia. Rosa voltou a dar aulas, dessa vez em uma escola pública onde podia usar sua experiência para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Eduardo reestruturou sua empresa com foco em habitação social, descobrindo que construir casas para quem precisava era muito mais gratificante que erguer mansões para milionários. O amor deles não foi um romance de contos de fadas. Foi um amor construído sobre feridas curadas, sobre a confiança lentamente reconstruída, sobre a certeza de que haviam encontrado alguém que os aceitava completamente, com suas cicatrizes, seus traumas, suas histórias complicadas. 1 ano após a prisão de Augusto, Eduardo e Rosa se casaram em uma cerimônia simples, só para amigos próximos. O padre que celebrou a cerimônia comentou que nunca havia visto um casal mais grato por estar ali, mais consciente do milagre de ter encontrado o amor verdadeiro. A barraca de frutas foi transformada em um pequeno centro comunitário que oferece assistência jurídica gratuita para mulheres vítimas de violência doméstica. Rosa fazia questão de estar lá todas as terças-feiras, atendendo mulheres que viviam o mesmo pesadelo que ela havia vivido. Ninguém deveria passar por isso sozinha, dizia ela, segurando as mãos de mulheres apavoradas que chegavam pedindo ajuda. Eduardo descobriu que usar sua influência para proteger os vulneráveis era muito mais satisfatório que usá-la apenas para enriquecer. Juntos, eles criaram uma rede de apoio que já havia salvado dezenas de vidas. 5 anos se passaram desde aquela tarde em que Eduardo parou para comprar frutas e encontrou o amor de sua vida. Hoje, aos 63 anos, ele acorda todas as manhãs ao lado de Rosa, ainda impressionado com o milagre de tê-la encontrado. Rosa, aos 52, recuperou não apenas sua identidade, mas descobriu uma força que nem sabia possuir. Ela se tornou uma das principais ativistas pelos direitos das mulheres do interior paulista, falando em universidades e congressos sobre como sobreviver à violência doméstica.
O centro comunitário que criaram já atendeu mais de 500 mulheres. 17 delas conseguiram se libertar de relacionamentos abusivos e reconstruir suas vidas. Cada história de sucesso era uma vitória não apenas para elas, mas para Rosa, que via em cada mulher salva uma versão de si mesma recebendo ajuda que nunca teve. Eduardo transformou completamente sua empresa. A Monteiro Construções se especializou em habitação popular e projetos sociais. Seus lucros diminuíram, mas sua satisfação pessoal aumentou exponencialmente. O dinheiro que sobra, costumava dizer, é infinitamente mais gostoso que o dinheiro que falta. Em suas palestras, Rosa sempre terminava com a mesma frase: eu pensava que minha vida havia acabado aos 37 anos, quando fugi daquele casamento. Na verdade, ela estava apenas começando. Nunca é tarde demais para recomeçar. Eduardo desenvolveu um novo hobby: cozinhar. Especialmente saladas de frutas. Preciso honrar a barraca que mudou minha vida, brincava, descascando mangas para Rosa enquanto ela corrigia provas das aulas noturnas que agora dava para adultos. Eles adotaram 2 irmãos, João, de 8 anos, e Maria, de 6, cujos pais haviam morrido em um acidente. Descobriram que o amor parental pode florescer em qualquer idade, que família não é apenas sangue, é escolha diária de cuidar, proteger e nutrir. Augusto Andrade foi condenado a 47 anos de prisão. Morreu na cadeia aos 71 anos, sozinho e esquecido. Rosa não sentiu alegria com a notícia, apenas uma tristeza profunda por uma vida desperdiçada na maldade. Na última terça-feira, enquanto Rosa atendia no centro comunitário e Eduardo brincava com as crianças no quintal, uma jovem de 23 anos chegou pedindo ajuda. Havia fugido de casa na madrugada anterior, trazendo apenas a roupa do corpo e hematomas no rosto. Rosa a recebeu com o mesmo sorriso delicado que Eduardo havia visto naquela primeira tarde na barraca de frutas, o sorriso de quem reconhece a dor e oferece esperança. Como você conseguiu? Perguntou a jovem, chorando. Como conseguiu recomeçar depois de tudo? Rosa olhou pela janela e viu Eduardo empurrando João no balanço que havia construído para as crianças. Viu Maria correndo atrás de borboletas no jardim que plantaram juntos. Sentiu o peso da aliança simples que Eduardo havia colocado em seu dedo 5 anos antes. Uma fruta por vez, disse Rosa, sorrindo. Reconstruímos nossa vida uma fruta por vez. E naquele momento, Eduardo olhou para a janela e piscou para ela, como fazia todos os dias há 5 anos. Um ritual pequeno, íntimo, que dizia: eu te vejo. Eu te amo. Nós conseguimos. A vida deles não era perfeita. Tinham discussões, preocupações, dias difíceis. Mas era real. Era construída sobre verdade, respeito e a certeza absoluta de que haviam encontrado, um no outro, o lar que sempre procuraram. Se essa história te emocionou, comente algo.